Nesta terça-feira deu início a parte de votação, a fase de votação no julgamento da trama do golpe no Supremo Tribunal Federal. E quem começa votando é o relator, o ministro Alexandre de Moraes. Logo no início, o relator acabou falando que não abriria a questão das preliminares para os demais ministros poderem opinar. Nesse momento, o ministro Luiz Fux acabou interrompendo brevemente o ministro Alexandre de Moraes. Presidente, só apenas pela ordem. Por favor. Vossa Excelência está votando as preliminares, eu vou me reservar o direito de voltar a elas na oportunidade em que eu vou votar. Porque desde o recebimento da denúncia, por uma questão de coerência, eu sempre ressalvei ter vencido nessas posições. Sorte que eu vou voltar a essa, muito embora, assim como Vossa Excelência votando direto, eu também vou votar direto, mas vou abordar também as questões preliminares. O ministro Alexandre de Moraes, que é o relator dessa história, começou então a falar, proferir o seu voto. Claro o objetivo de abolir o Estado Democrático de Direito e também impedir ou depor o governo legitimamente eleito ou constituído com a realização de um golpe de Estado. O ministro Alexandre de Moraes citou toda a trama golpista até chegar em um momento que foi também parado, mais uma vez. Teve uma intervenção do ministro Luiz Fux. Conforme nós combinamos naquela sala, aqui do lado, Pois não, ministro Fux. os ministros votariam direto, sem intervenções de outros colegas. Eu gostaria de cumprir aquilo que nós combinamos no momento em que eu votar. Eu concedo a parte normalmente, presidente. Mas eu não vou conceder conforme nós combinamos lá na sala, porque o voto muito extenso, a gente perde o fio da meada, principalmente quando eventualmente a gente apresenta uma certa discordância. Mas essa parte foi pedido a mim, não a Vossa Excelência. Não, eu sei. O ministro relator do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos outros 7 réus da suposta trama golpista começou o voto dele, o Alexandre de Moraes, às 9h30 da manhã e agora 1h11 e ele segue votando. Agora há pouco ele pediu 10 minutos de intervalo e prometeu voltar muito rapidamente para fazer a conclusão do voto dele. E é isso que deve acontecer daqui 1 hora. Voto no sentido da procedência total da ação penal para condenar os réus pela prática das condutas de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima e deterioração do patrimônio tombado. É isso, como a gente comentou, às 2h da tarde, o ministro Alexandre de Moraes concluiu o seu voto, entrou em intervalo no Supremo Tribunal Federal e nesse meio tempo, em outro poder, o poder legislativo, Flávio Bolsonaro, filho 01 do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está sendo julgado lá na suposta trama golpista no STF, vai fazer uma fala à imprensa para trazer alguns pontos em relação ao voto do ministro Alexandre de Moraes, lembrando que na volta do intervalo do STF, quem volta a votar é o ministro Flávio Dino. Se vocês acham que isso é uma democracia normal, onde até a imprensa ela é ameaçada de fazer o seu trabalho vital, assim, eu não sei mais em que democracia, parece que vocês concordam com a democracia relativa do Lula. Após pouco mais de 1 hora de intervalo, a sessão foi retomada com o voto do ministro Flávio Dino. 8 de janeiro, rompimento violento das linhas policiais, ataque contra policiais, e faço questão de mencionar isso a partir de uma das frases proferidas na tribuna, segundo a qual a violência não é contra a coisa. Eu tenho dúvidas sobre isso, quero dizer aos meus colegas que aqui acompanham esse julgamento. Mas vamos imaginar que não é violência contra a coisa, é violência contra a pessoa. Esta houve. Violência, grave ameaça contra pessoas, e não apenas as vidraças do Supremo Tribunal Federal. E hoje o dia terminou com o voto do ministro Flávio Dino. Manuela e Pablo estavam lá dentro acompanhando tudo. Qual o destaque que vocês trazem pra gente? Camila, o ministro Alexandre de Moraes levou 5 horas para votar. Ele votou pela condenação dos 8 réus, sinalizando aí penas altas, colocando o ex-presidente Jair Bolsonaro como líder de uma organização criminosa. E o ministro Flávio Dino também votou com Moraes, votou pelas condenações, mas ele sinalizou que pode trazer penas mais brandas na dosimetria para 3 réus.
Bom, o ministro Alexandre de Moraes pontuou em seu voto de que todas as provas colhidas no âmbito da ação penal e no âmbito da investigação da Polícia Federal são lícitas e rebateu parte das defesas que pontuaram que o ministro fazia o papel de acusador, juiz e investigador. A partir de amanhã, retomamos com o voto do ministro Luiz Fux no âmbito da ação penal aqui no Supremo Tribunal Federal.